nosso tema de hoje é o protagonismo do estudante, técnicas de estudo para potencializar a aprendizagem. Quem é que não quer que o nosso aluno aí, né, tenha essa aprendizagem potencializada? Se você quer isso, então fique atento aí ao que nós vamos apresentar agora. E para começar esse assunto, eu vou ler aqui para vocês e depois a gente vai ter um bate-papo, tá bom? Olha aí, para começar, você precisa manter-se concentrado. Pode ser uma tarefa difícil, ainda mais se levarmos em consideração que estamos cercados o tempo todo por uma enorme quantidade de possíveis distrações, como dispositivos móveis, redes sociais, o ambiente onde estamos inseridos e até mesmo os pensamentos que rondam nossos cérebros. Desculpa. Gente, vamos lá. Pensem aí naquilo que tira a atenção de vocês. Pensem aí, olha, eu sou bombardeada pelo meu WhatsApp. De vez em quando eu preciso estar olhando ele, vendo se tem alguma coisa lá. E você, Sueli? Com certeza, não vivo mais sem o WhatsApp, principalmente pelo trabalho, pelas redes sociais, é bem complicado. Isso mesmo, e-mails, né, Sueli? Aqui no Centro de Mídias, o que chega de e-mail. Então, esse tipo de coisa tira um pouco a nossa concentração. Agora pensem aí no que na sala de aula tira aí a concentração do aluno. Vamos voltar lá para o nosso texto. A concentração é a capacidade da mente de centrar todo o foco em um único objetivo, pensamento ou atividade. Esse processo psíquico é fundamental para desenvolver qualquer tarefa, seja no trabalho, nos estudos ou até mesmo em casa. Gente, é muito importante que a gente foque. Quando a gente está trabalhando, não é? É necessário que a gente foque. Um dia desses eu precisei montar uma tabela. E, meu Deus, eu não foquei direito. Minha tabela deu ruim, viu, Sueli? Ai, deu ruim. Faltou umas datas, lá faltaram umas datas, faltaram os dados. Deu ruim. Já aconteceu isso contigo, Sueli? Já, amiga, porque, sinceramente, se você não focar naquilo que você está fazendo no dia a dia, o seu trabalho, o seu resultado não vai ser satisfatório. Isso mesmo. Então, gente, foco é o essencial aí para o nosso aluno e para você também, professor. Entretanto, a maioria das pessoas tem dificuldade em focar em um único pensamento e acaba se distraindo com uma coisa ou outra, o que pode diminuir aí a produtividade. No meu caso, vocês viram que a minha produtividade foi afetada aí pela minha falta de concentração. Então, é importante que eu esteja concentrada para realizar uma tarefa de cada vez, né? Porque pode comprometer aí, olha, pode comprometer tanto o aprendizado do aluno, quanto comprometer a qualidade da tarefa que está sendo desenvolvida, entre tantos outros infortúnios que podem surtir efeito na vida pessoal e na vida profissional, que é o nosso caso aqui como adultos, né, e professores. Se a gente não foca, pode acontecer isso, né? Você se distrai bastante. Gente, e agora? O que eu faço para eu focar, professora Gabi, pedagoga Gabi? O que eu faço para eu focar? Vamos precisar aí vencer esse desafio da distração. Vamos trazer algumas estratégias para vocês. Vamos lá. Vamos conhecer essas estratégias para treinar aí o nosso cérebro. Primeira estratégia, treine seu cérebro. Inúmeras pesquisas já comprovaram que é possível treinar o nosso cérebro para aumentar a nossa capacidade mental, o que inclui melhorar a concentração. Aí nós trouxemos algumas ferramentas, tá bom? Através de ferramentas que ajudam a manter a atividade cerebral alta, com exercícios para a memória e de raciocínio lógico. Alguns dessas estratégias nós utilizamos ao longo da nossa jornada pedagógica, como charadas, palavras cruzadas, o sudoku, entre outras. O sudoku, na verdade, a gente não fez, né Sueli?
nessa semana aqui. Mas a Sueli vai explicar um pouquinho pra gente como funciona essa estratégia que é de extrema... É muito legal, né, Sueli? Muito. Sueli, eu tenho até uma revista de Sudoku, acho que eu vou te dar. Ah, eu adoraria, porque eu já fiz esse... Olha, esse exercício, gente, é fundamental. Para quê? Para que você desenvolva o teu raciocínio lógico, a tua concentração, até a leitura, a tua escrita, é tudo. Ele é fundamental e é hoje considerado um dos melhores exercícios para a memória e para o seu raciocínio. Ele se desenha da seguinte forma: você tem que repetir os números de 1 a 9 e não repetir na sequência igual, lembrando, uma sequência diferenciada, tanto na vertical quanto na horizontal. E existem uns quadrados dentro desse jogo que ele é em negrito e também não pode preencher. Então, você tem que ficar extremamente concentrado. Devolve a minha revista. Olha aí, viu? É tão importante que tem pessoas que desenvolvem até a memória. Você sabia que pessoas que têm o mal de Parkinson trabalham com isso, com Sudoku? E pessoas que precisam também, que já estão com o cérebro cansado, fadigado, estressado, eles percebem que se eles conseguirem fazer o Sudoku no dia a dia, isso melhora muito. Isso é comprovado cientificamente, sabia? Pois é, amiga. Eu não vou mais dar minha revista para ela não, pessoal. Já retiro. Eu vou tentar fazer, amiga. Devolvo. Vamos para mais uma estratégia, então? Olha aí, mais uma estratégia. Elimine as distrações e bagunça. Observe aí o seu ambiente de trabalho, como é que tá. Dá uma olhadinha, pessoal. O sistema nervoso costuma se espelhar no ambiente externo. Portanto, um local bagunçado prejudica a organização mental. Dá uma olhadinha novamente aí no ambiente de vocês. Tá tudo ok? Precisa melhorar? Então, para melhorar a concentração, opte por trabalhar em um ambiente limpo e organizado. E o professor presencial, ele tem que estar ligado em todos os procedimentos, para que ele se organize na sala, para que ele se planeje, para que quando ele receber, ele esteja organizado. E o cérebro compreende nessa organização até para a aprendizagem, para o ensino-aprendizagem do aluno. Se o professor consegue dar esse exemplo, os seus alunos com certeza vão seguir nessa linha. Isso mesmo. Então, professores, essa é uma dica extremamente importante. Ao fazer uma atividade de grupo, já organize a turma com os próprios alunos mesmo, já peça para eles organizarem os grupos. Ao fazerem atividades individuais, observe se o ambiente está limpo e organizado e estimule isso para os estudantes. Passe essa informação para eles, né? Porque aí eles só têm a ganhar. Vamos para mais uma estratégia? Temos também aí uma estratégia muito importante, de suma importância, que é o cuidado com o nosso corpo. Cuide da saúde. Por fim, a saúde e a disposição física também influenciam na capacidade de concentração. Olha aí, essas dicas, gente, anotem, por favor. São importantíssimas. Precisamos dormir bem, né? 8 horas, respeite o seu corpo, se alimente corretamente, né? Se hoje eu comi peixe, amanhã eu vou tentar comer uma coisa diferente, para eu ter nutrientes diferentes. Se você puder investir aí em frutas e verduras, também invista. O que faz bem para o seu bolso? As frutas sazonais, a fruta da época, né? Vai fazer bem para o seu bolso, porque tem em grande quantidade, então ela vai estar mais em conta, não é? Então, aproveitem, né, para cuidar bem, pratiquem atividades físicas. Hoje eu já fiz a minha atividade física, estou nessa luta aí, né, também para cuidar do meu corpo, tá bom? Então, pratiquem exercícios físicos, porque são essenciais para garantir o foco e a atenção. Sueli, sabia que uma coisa, quando a gente faz atividade física, as sinapses do nosso cérebro, elas melhoram e a gente consegue realmente ter mais esse foco, mais essa concentração. Perfeito. Pra... Verdade, Gabriela. O que eu percebo é que nós, enquanto na nossa prática de exercício, o cérebro, ele respira, né? Ele descansa, ele precisa desse momento. É quando você começa a estudar, fica 2 horas direto trabalhando lá nas tuas atividades, estudando, e não tem um descanso necessário, você vai entrar na fadiga, no estresse. Então, você não vai ter foco.
Por isso, você precisa organizar esse teu tempo de estudo e ter as pausas. E nós vamos falar lá na frente sobre isso. Muito bem. E agora a Sueli vai fazer a segunda parte aqui, trazendo para vocês umas informações importantes sobre essas técnicas voltadas para os estudantes, não é, Sueli? Muito bem, obrigada. Vamos seguindo. Como trazer para o estudante essas técnicas de aprendizagem, né? De fazer com que o aluno realmente se concentre nos estudos. Aqui nós temos nessa cartela que diz que uma vez entendidas as técnicas para a melhoria da concentração, é preciso conhecê-las. Podem auxiliar na rotina de estudo, estudar de forma produtiva e eficiente é fundamental para alcançar os resultados esperados e otimizar o tempo dedicado a essa atividade. As técnicas de estudo oferecem ferramentas que potencializam esse momento, melhorando o desempenho e a retenção dos conteúdos. Tudo aquilo que nós já falamos até agora e que só reforça aí nesta cartela. E na próxima, como nós vamos ver, o tempo é um recurso cada vez mais escasso, né? Por isso, por que é importante contar com as técnicas de estudo? O tempo. Lembra daquela situação que eu falei em relação a nós darmos tempo ao nosso organismo, ao nosso cérebro, de respirar, de não fadigar, de não se estressar? Então, é valioso em nossa sociedade esse tempo. E vamos falar agora de organização de tempo. No que se refere aos nossos estudos, não poderia ser diferente. Diante da alta exigência técnica em algumas provas e da competitividade no mercado de trabalho, torna-se necessário otimizar ao máximo nossos estudos, reduzindo o tempo e aumentando a qualidade do aprendizado. Para tanto, as técnicas de estudo são fundamentais. Então, nós temos que saber administrar o tempo, isso é fundamental. Nós temos que ter o tempo lá do estudo, da atividade, da concentração e compreendendo que se eu consigo administrar o meu tempo, com certeza os meus resultados lá na frente vai ser de aprendizagem. Se eu começar a me desorganizar, me distrair em várias atividades e não conseguir administrar esse tempo de estudo com o meu professor até naquele momento que eu vou fazer um reforço, que eu vou fazer uma atividade, e lembrando que eu não me desligo da aula simplesmente quando ela acaba. Eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou continuar interagindo, e essas técnicas de estudo requer algumas formas de autonomia do estudante, e nós vamos falar agora sobre isso. Técnicas de estudo que geram autonomia. Mapas mentais. Essa é uma primeira técnica que eu vou falar para vocês sobre os mapas mentais. A elaboração de um mapa mental é uma forma eficiente de resumir as principais informações de um conteúdo. Quem aqui ainda não ouviu falar em mapas mentais, não é mesmo? Se não ouviu, vai ficar sabendo agora como é importante você ter essa técnica que funciona por meio da criação de um diagrama com palavras, ícones e flechas, a fim de tornar a visualização mais lógica. Desse modo, o mapa ele funciona como um resumo prático dos conceitos estudados. O mapa mental ele pode ser elaborado através de uma leitura de um livro. Vamos supor que eu quero ler um livro inteiro e não consigo assimilar todo aquele conteúdo do livro, né? Humanamente impossível, quando eu termino de ler o livro, lembrar de todas as informações. O mapa mental ele pode ser trabalhado para isso. Qual é o conceito geral daquela temática? O que ela me trouxe de interessante? O que me beneficiou naquela leitura? Qual é a palavra central? O que se desenvolveu naquele livro? O que chegou à conclusão? O que foi aquilo? O que me trouxe de bom naquele livro? Eu posso fazer um mapa mental sobre isso? Posso. Eu posso fazer um mapa mental de uma palestra, eu posso fazer um mapa mental de um estudo de história, de um estudo de geografia. Vai depender muito do aluno, do que ele quer fazer, do que ele quer se inteirar.
Então, neste caso do mapa mental, pesquise se você não conhece. É muito importante. Até para nós, pedagogos, que trabalhamos com análises pedagógicas, nós usamos o mapa mental também em determinados assuntos e nos ajuda em muito. Imagina um aluno quando ele tem vários componentes curriculares e os módulos 1, 2, 3 e 4, e existe uma sequência que ele precisa chegar. Qual é o primeiro tema? O que foi falado sobre aquele tema? O segundo, o terceiro, o quarto, para que ele entenda tudo que foi estudado naquele ano. Isso é perfeito, não é mesmo? Se você conseguir, parabéns. Se você não conhece, pesquise. Mapas mentais é uma técnica muito boa de estudo, tá bom? É verdade. Sabia, Sueli, que tem um dos nossos projetos prioritários, nós usamos o mapa mental. Eu acho que vocês já conhecem o Contraturno Digital. Ele traz mapas mentais para os nossos alunos, para os nossos estudantes, como uma forma de das considerações finais. Então, é bem legal. E assim, fica bem resumido mesmo, aquela palavra central e as outras informações ali preenchendo. Então, é uma forma de resumo diferenciada e que fica bem lógico para o estudante, né? Apresentem para os seus alunos, professores. É uma estratégia muito boa. Parabéns. Então, técnicas de estudo que geram autonomia no estudante. Temos aí uma segunda opção, a releitura. Lembre-se, a releitura, você primeiro tem que saber qual é o teu público-alvo, qual a modalidade de ensino que você está trabalhando, se é o ensino fundamental, se é o ensino médio, se é o EJA. A releitura para o ensino fundamental é perfeita, porque o aluninho, ele lê e muitas vezes ele não absorve aquela leitura. Então, a releitura é uma técnica simples que costuma ser mais eficaz do que simplesmente grifar ou sublinhar trechos determinados de um conteúdo. Essa prática é um modo interessante de memorizar os conhecimentos vistos, pois ela possibilita ao estudante retornar ao conteúdo com uma bagagem prévia, sendo capaz de facilitar a elaboração de ideias complementares. Quem nunca, Gabriela, lembra? Quem nunca que não consegue fazer uma leitura e simplesmente entender tudo? Chega, às vezes eu começo a fazer uma leitura aqui, né? Aí na metade eu, meu Deus do céu, não lembro mais o que eu estava lendo. Volta, para poder entender o contexto, né? Por isso que é importante a gente reler. E eu aprendo anotando, sabe? Eu já descobri qual é a técnica que funciona para mim. Então, professores, descubram aí qual é a técnica que mais cabe a você e ao seu estudante. Exatamente. A releitura, ela faz com que o aluno, ele fixe o conteúdo. Ele não faz só uma leitura resumida daquilo que ele tem, mas ele vai fixar o conteúdo, ele vai realmente aprender. Então, essa é só uma técnica que nós estamos dando aí para vocês. E vamos para a próxima. Técnica de estudo que geram autonomia no estudante. Fichamento. Olha aí, quem já não ouviu falar, vamos falar um pouquinho sobre isso. O fichamento eu descobri, olha, Gabriela, eu descobri o fichamento na faculdade. Eu também. E eu poderia ter descoberto no ensino fundamental, no Seria ensino muito médio. mais fácil, não é? Se eu soubesse. É uma síntese esquemática de cada conteúdo. É uma forma eficiente de estudar. Por meio deles, você reúne as informações mais importantes sobre um livro ou um assunto, por exemplo. Imagine que você assiste lá um filme e você vai contar esse filme, mas aí vai chegar lá na escola e vai dizer assim, professor, eu assisti um filme. E qual é o filme? Ah, é o filme, eu lembro do nome, agora toda a história não vou lembrar. Mas e se eu fizer um fichamento sobre esse filme? O professor presencial pode solicitar isso do aluno. Faça um fichamento, traga para a nossa aula, que logo no início nós vamos debater um pouco sobre esse filme. E o fichamento vai ajudar muito para que ele possa explicar, porque ele vai dar o nome do filme, o início, a apresentação do filme, o conteúdo que foi apresentado no filme, a conclusão daquele filme, a mensagem que aquele filme lhe trouxe, está tudo no fichamento. E ele pode até fazer um debate com os alunos, fazer uma roda, né? Cada um falar do que viu naquele filme. É uma estratégia que o professor pode utilizar. Você já fez algum fichamento, Gabi? Várias vezes, na universidade mesmo. Meus professores, eles entregavam o texto, né? Estudem. Aí a gente levava para casa, estudava e tinha que fazer o fichamento com as informações mais relevantes a respeito do texto. E o interessante é que o fichamento ele é bem mais completo até do que o mapa mental, né? Verdade. Porque ele leva mais informações.
E você preenche ele numa folhinha assim, quadradinha, né? Isso, você compra a ficha. Mas quem não precisa até comprar, eu fazia isso numa folhinha, um fichamento. Caderno, né? E entregava. Existe o fichamento resumo e existe o fichamento mais elaborado. Aí vai depender do que o professor está pedindo do aluno, tá bom? E outra técnica de estudo que gera autonomia no estudante, autoexplicação. Que seria essa autoexplicação, pedagoga? A autoexplicação é um método muito eficiente para conteúdos que exigem mais compreensão, ou seja, não são exatos. Ela funciona com a pessoa lendo sobre determinado assunto e explicando com suas próprias palavras. Ele não vai explicar todo o livro exatamente como ele está lá. Ele vai se explicar para si próprio o que ele leu, para que ele possa passar para o outro. Quando eu leio um livro e que eu me explico o que eu li para mim mesma, esse processo ele deve ser feito diante de um espelho. É um exemplo, né? Para si mesmo, ou chegar com outra pessoa e dizer, eu quero te contar o que eu li. Não tem aquele bate-papo, um conta, outro conta, e assim ele vai se auto-explicando. E naquele momento que ele se auto-explica, ele percebe que ele tem dúvidas. É neste momento que o aluno vai em busca de maior conhecimento, porque ele percebe que ele não sabe algumas coisas. Sueli, na época que eu era professora ministrante, eu não sei, quem me conhece há mais tempo, né? Lá em 2012, eu iniciei aqui como professora ministrante. E eu tinha muita dificuldade, né, de estar aqui na frente das telinhas. Olha, quem me vê assim cantando, né, não sabe o que eu sofri lá atrás, né? Então eu ficava na frente do espelho, justamente explicando o que eu ia, né, apresentar aqui para os meus alunos e para os professores presenciais também. Então é uma forma muito legal também. É uma técnica maravilhosa e com certeza eu me sinto mais desenvolta, né? Exatamente, a técnica da autoexplicação, explicar para si próprio, para o outro e descobrir quais são as suas dúvidas. É uma técnica que o professor presencial pode utilizar com seus alunos para que avalie se ele desenvolveu uma boa aprendizagem para ele mesmo, porque quando ele vai ouvir o aluno explicando, também acontece de explicar para o outro, ele percebe até que ponto o aluno aprendeu e aonde ele pode influir nessa aprendizagem com o aluno. É isso, Eli. O nosso colega professor ministrante, nós temos vários professores novos, viu? Essa técnica aí, olha, invistam nessa técnica, viu? Perfeita, né? Então, agora, uma das técnicas de estudos que geram a autonomia no estudante, antes de falar sobre ela, vamos falar um pouquinho dessa autonomia. Se eu preciso que o meu aluno tenha autonomia, eu preciso desenvolver essa autonomia no meu aluno, ok? De que forma? Fazer com que ele interaja no conteúdo de uma forma híbrida. O que é uma pedagogia híbrida, gente? É uma pedagogia de que o aluno ele não fica centrado só no que o professor passa para ele. Ele vai buscar o seu próprio conhecimento. Ele vai pesquisar no website. Se não tiver internet, procura os livros, ele vai pesquisar, ele vai interagir com aquele conhecimento e, principalmente, que ele tenha interesse, que nós devemos buscar muitas vezes na conversação com o nosso aluno, o que ele tem interesse muitas vezes em saber. Então, você vai propiciar momentos em que aquele aluno vai ter interesse em conhecer e ele mesmo vai buscar. Ele vai fazer duplas, grupos, debates, seminários e que ele mesmo está sendo o autor do seu próprio conhecimento. Como já foi falado aqui pelas nossas colegas, a questão da aprendizagem ativa, que o aluno ele não precisa de um professor constantemente na sala de aula para que ele busque o seu próprio conhecimento, desde que ele tenha interesse. Mas para isso, o professor presencial tem que incentivar a questão da autonomia. Lembre-se daquela avaliação socioeducativa que entra a questão da autonomia, da empatia, da cooperação, da comunicação. Lembrem-se que vocês precisam avaliar o aluno nesse sentido e, para isso, precisa conhecer o seu aluno, conhecer o seu público, desenvolver nele, dentro das suas possibilidades, o que cada um sabe e lembre-se, nem todos aprendem igual. Nós temos alunos que aprendem de forma cognitiva, temos alunos que aprendem somente no visual, temos alunos que só aprendem ouvindo, no áudio. Então, nós precisamos identificar
como os nossos alunos aprendem, para que desenvolver nele essa autonomia, para que ele busque o seu próprio conhecimento e para que a gente possa ir para a próxima técnica que eu vou explicar para vocês. Então, nós temos aqui uma técnica de estudo que gera essa autonomia no estudante, que é tão fundamental que nós falamos, a Pomodoro. O que seria essa técnica Pomodoro? Bem, é uma técnica pedagógica que intercala momentos de estudo com intervalos para descansar a mente. Nós já falamos tanto que a mente precisa ter um repouso, né? Isso não quer dizer que ele vai passar o dia lá na rede. Ele tem que ter o tempinho para estudar, né? Vamos marcar aí, vamos pensar em 2 horas para estudar. O aluno tem 2 horas para estudar, ele vai sentar lá perante seus livros ou lá no computador, se ele tiver com uma internet perfeita, ele vai estar estudando e ele vai pensar assim, bem, eu vou estudar hoje 2 horas e eu vou fazer essa rotina, porque eu tenho que criar uma disciplina. Mas lembre-se, o aluno não vai pensar isso sozinho não, o professor presencial tem um papel fundamental aí, na questão de gerar autonomia no aluno. O aluno pode ser propiciado a ter 2 horas de estudo. Na técnica Pomodoro, ele não vai estudar de 1 até as 15 horas direto. 2 horas de estudo. Na Pomodoro diz o seguinte, que ele vai criar as suas fases de intervalo. Ele, no primeiro momento, ele vai estudar 30 minutos, vai tirar 5 minutos de intervalo. No segundo momento, ele vai estudar mais 30 minutos, vai tirar 10 minutos de intervalo. E mais 30 minutos, aí vai aumentando esse intervalo, 5, 10, 15, 20, porque ele precisa desse descanso. Porque se ele for trabalhando a conscientização do estudo, aprendendo 2 horas seguidas, ele vai se cansar e no dia seguinte ele não vai estudar, porque ele vai lembrar de algo fatídico, cansativo. Na técnica Pomodoro, ela propõe que o aluno estude 2 horas seguidas, mas intercale os seus intervalos. E aí é possível entender que nessa dica se segue uma estratégia que é ajustar um cronômetro ao lado para que quando o alarme tocar, ele faça um intervalo. Você pode pôr o teu celular lá do lado, para o aluno, né? Lembrando isso, falar para o aluno, pode ser o celular, né? Cronometrando. Quem não tem lá o relógio, nós podemos pensar que ele tem que ter essa ferramenta para que ele cronometre. E aí, ele também é interessante, no caso do Pomodoro, que ao chegar no 4º intervalo, ele reserve um tempo maior de descanso, 10 a 30 minutos em média. Que já chegou nos 30 minutos de intervalo, já é o momento de parar naquele momento de estudar. Então, ele vai absorver muito mais, porque ele intercalou, e é uma metodologia aí de mecanismo muito interessante de estudar. Eu acredito, né, Gabriela, que a maioria faz dessa forma, né? Não é possível que trabalhe ficando estudando lá 2 horas seguidas que ninguém aguenta, né, gente? É legal, essa forma é uma forma dinâmica, né? Ele vai ter o tempo de estudo, depois ele vai pausar e vai de novo. O que mais, Sueli? E aqui nós vamos ver como escolher as técnicas de estudo ideais para recomendar aos estudantes. Que técnicas de estudo são ideais, pedagogas? Bem, em primeiro lugar, é importante destacar que nem todas as técnicas de estudo são para todos os alunos. Lembra que eu falei? Tem o ensino fundamental, tem o ensino médio, tem o ensino da EJA. Então, nós temos que identificar, primeiramente, de acordo com o perfil do estudante, suas habilidades, lembra do que nós falamos, habilidades socioeducativas, o aluno é comunicativo, o aluno interage, o aluno é extrovertido, introvertido, ele tem as suas preferências, quais seriam essas estratégias que seriam mais eficazes enquanto não apresente retorno para o aluno. Se não apresentar um bom retorno, você já foge dessa estratégia, né? Agora, se eu penso assim, eu conheço bem meu aluno, eu acho que essa estratégia vai dar super certo. A releitura, lembra que a gente falou agora há pouco da releitura? É bom você experimentar com eles, trazer as técnicas que nós apresentamos e experimentar com o aluno. Olha, eles gostaram dessa, eles não gostaram dessa, essa daqui foi difícil. Deu super certo, foi mais fácil, né? Então, aqui eles, na verdade, é o aluno que vai escolher, não é isso, Exatamente, perfeito. Portanto, apresente aos estudantes, aí deixe que eles escolham a que mais se encaixa na sua rotina de estudos. Professor,
Você está com seus alunos em sala, você está observando o seu aluno em todas as habilidades que eles desenvolvem. Você tem como fazer um ótimo trabalho com ele. A sua avaliação é fundamental. Se você descobrir o momento certo de interagir com o seu aluno e qual a técnica melhor, pedagogicamente falando, você descobriu o ponto X da questão, ok? Vamos encerrando esse momento, mas trouxemos ainda uma frase aí para vocês refletirem. Comece de onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder.